salve, salve. Estamos em mais um papo inusitado aqui no museu, nesse nosso coletivo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Devemos estar no quarto ou quinto programa, a gente não sabe a ordem, então vocês dizem aí. E é isso, aqui estamos com a Vanessa e com a Lu e roda a vinheta. Tudo bom, gente? Hoje a nossa convidada é Luciana Dias. Ela é filha da Dona Ana e do Santo Dias. Muitos conhecem aqui o parque, né, Santo Dias, muitos aqui da região. Mas a Luciana, ela é professora, pedagoga. Ela é professora também de francês, né? E ela é autora do livro Santo Dias. Como é o nome? Santo Dias? Quando o passado se transforma em história. Muito legal essa convidada, e ela veio hoje bater um papo com a gente, um papo inusitado com a gente, Ana. Primeiramente, muito obrigada, né, pela sua presença. E a gente queria, como eu acabei de introduzir, muitos conhecem o Parque Santo Dias, né? E talvez não saibam a referência, né, histórica dessa pessoa que foi tão importante aí para os movimentos trabalhistas, né, e reivindicatórios aqui da cidade de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o parque, por que tem o nome do seu pai nesse parque. Então, vamos lá. Bom dia a todos, todas e todes. Né? Eu sou Luciana Dias, né? Trabalhei com o Vitor, né, com o Luiz Vitor, na Escola Zacaria, e hoje eu sou professora aposentada, mas eu ainda não parei a luta e a história do meu pai, que eu acho que é um legado que a gente tem e um compromisso com toda a história de luta dele. Aqui, nessa região do Capão Redondo, havia uma área de mata virgem, né, mata nativa, que era ao lado do Superbom, que é uma empresa da Escola Adventista, que produzia alimentos naturais para, né, distribuição aí em larga escala. Essa empresa, ela produzia os alimentos naturais, mas ela liberava um chorume, um líquido esbranquiçado pelo lençol freático dessa mata virgem, e estavam matando um número grande de árvores por conta desse chorume, que era um poluidor. Apesar dela produzir alimentos naturais, ela poluía essa mata, essa área onde tinha essa mata virgem. A população local começou a perceber a morte de um grande número de árvores, de animais, e começou a pensar numa forma de preservar essa área, e entrou com um pedido na construção de um parque nessa região, que não havia nenhum parque público. Então, era uma pessoa chamada Edmar, junto com um grupo de pessoas da comunidade local ali do Capão, e eles, conversando com várias pessoas, e pelo Santo Dias ser uma pessoa aqui da região sul, mais lá pelo Jardim Ângela, que é onde eu morava, onde nós morávamos, né? E por ele ter sido assassinado em 1979, quiseram dar o nome dessa área de Santo Dias. Então, foram nos procurar e contaram toda essa história, mas foram anos e anos de luta para conseguir a concessão desse espaço para a construção do parque. Então, era um grupo grande de moradores locais, foram diversas vezes na prefeitura, na regional, né, que era a subprefeitura de hoje em dia, era a regional de Campo Limpo, para conseguir a instalação desse parque, né? E o parque realmente foi tirado do IAE e foi preservado, e aí a empresa também recebeu diversos processos por conta dessa destruição do meio ambiente. Que legal. A gente tem um parceiro do espaço, que é o Clodoaldo do Verde Água, e ele foi uma das pessoas, né? Ele era desse coletivo que ajudou o parque a acontecer. Muito legal ouvir esses outros lados. E só complementando, né? Dizem que era muito, que a região, né, sempre foi muito violenta, né? Sempre teve, enfim, alguns assassinatos, né? Ali tem a lenda, né, de ter muitos corpos. Mas assim, é legal que foi ressignificado esse lugar, né? Com certeza. E as pessoas que antes não tinham acesso a um parque público, porque essa região mesmo, como você bem disse, não é carente de parque, de espaços públicos, né, para lazer, para atividade física.
Tem um parque que é muito lindo, tem quadra de basquete, é um parque Do lado muito do metrô Capão, É, pra quem não conhece o fácil Santo Dias, vai acesso. conhecer. É um parque nível Ibirapuera muito gostoso, com Acho que gente melhor. jogando. da Melhor que é daqui da quebrada. É da quebrada, é Não, muito e legal. fora que tem, assim, como você falou, o administrador é o Clodoaldo. Era. Então, é uma pessoa da quebrada, uma pessoa que entende essa região, porque ele vive aqui. Então, é uma pessoa que tem um olhar sensível às questões, né, regionais. Então, não é uma pessoa qualquer que foi colocada lá para administrar esse parque, é uma pessoa inclusiva, ela inclui, né? Tanto que nós já fizemos o lançamento do livro lá, numa Aham, roda de eu lembro. conversa com o Clodoaldo e com várias pessoas do Permaperifa, pessoas que são assim tão interessadas em trazer o verde não como uma forma sonhadora, mas uma forma real para a comunidade. Então, o trabalho do Clodoaldo, assim, eu tiro o chapéu e aplaudo, porque realmente é uma pessoa extremamente envolvida com as ações aqui do Capão. O triste não é a pauta, mas ele não tá mais lá, né? Eu Mas, sei mas foi uma disso. pessoa muito importante mesmo. E essa luta coletiva, porque a gente tenta ter os coletivos agora, mas acho que também pela abertura que os artistas da quebrada e as pessoas, né, que fazem a luta estão tendo de mais oportunidade, se abriu. Mas dizem muito que nessa época os coletivos eram fortes e unidos mesmo, igual esse PRO aí. Foi muito importante. Teve muita coisa de artistas hoje renomados que apresentaram lá, que ajudaram, né? Isso imagino, sei lá, 90 ainda, talvez. Porque, na verdade, a inauguração do parque foi na década de... foi em 91, se eu não me engano. E quem fez a abertura com show para toda a população foi a Alessi Brandão. Né? Olha só. Aí foi um show assim espetacular. E o parque, com o tempo, foi assim, construindo uma identidade. É claro que a administração faz toda a diferença. Eu sei que o Clodoaldo não está mais, mas ele está em outros coletivos e ele continua aí na batalha. E na que já abriu o caminho, né? Abriu o caminho, mas a porque população não pode deixar só Sim. na mão do administrador. Sim. Né? Então, a sociedade Tem que se civil É tem nosso, né? Tem que É se nosso. apropriar, tem né? que se apropriar de forma produtiva, educativa, de forma legal, né? Porque eu já ouvi muitos casos também, até quando você abre lá no Google Parque Santo Dias, que existem avaliações assim, já fui assaltada em alguns momentos, porque Mas como é qualquer marca parque, nativa, Ibirapuera também, como né, qualquer gente? parque, né? Ibirapuera. E assim, e o legal é que lá tem vida, né? Tem o Vida Corrida, que tem atividades que todo dia, né, de esporte. Aham. Tem as pessoas que vão jogar basquete, as pessoas que vão ler, né? As famílias, no final de semana sempre tá muito cheio o parquinho. Então, Tem uma assim, biblioteca tem uma aberta, biblioteca, é um lugar vivo, né? É um lugar vivo e como as trilhas são trilhas dentro da Mata Virgem, é um lugar mais fechado. Mas se você não usa, você deixa com que as pessoas que não são legais se apropriem desse espaço Isso como. mesmo. Então, enquanto a gente tiver força, fôlego, a gente tem que estar ocupando esse espaço de forma, né? Lugar com legal. família é lugar seguro, né? Com certeza. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho, mas a gente quer tá na mesma linha, a gente queria saber um pouco mais do seu pai, se você puder falar. Quem foi Santo Dias? Quem foi pra essa galera? Porque o parque é isso, a gente conhece, eu até conheço um pouquinho que a gente trabalhou junto, então você já me contou algumas histórias, mas a gente, como a Vanessa falou, a gente não, em geral não sabe, né? E é importante, assim, foi, né? Ajudou nessa luta coletiva. Então, história, vocês sabem que a história com 43 anos, que esse ano fazem 43 anos que ele foi assassinado, é uma história muito curta ainda. É né? recente, É né? recente, é uma história recente. Mas, como eu tinha 12 anos quando meu pai foi assassinado, e 12 anos para uma criança na década de 70, filha de Santo Dias, não é 12 anos de uma criança que está totalmente alienada às coisas que estão acontecendo no mundo. Ele trazia essa questão política para dentro de casa. Então, ele ia fazer porta de fábrica, piquete, ou distribuir algum material. Nós fazíamos o trabalho anterior, que era desfolhar os jornais, vinha aqueles pacotões de jornais, ele colocava no quintal, ficava eu e meu irmão sentado no chão, desfolhando o jornal. Adorava. Não adorava, chorava, ficava muito triste e tal. Mas a gente ajudava nessa parte. Quando saíamos da escola, ele às vezes pegava a gente na escola, que era aquele horário 7 às 11. Então, 11 horas pegava na escola, a gente fazia porta de fábrica ao meio-dia. Vocês também faziam parte? Também.
tanto eu quanto o meu irmão. Mas a família ia educar, né? Ele educava já E educava na linha dura, porque não era fácil, não era de bater, nada disso, né? Esquece essa parte aí, que é bem os resquícios da escravidão, né? Que os pais batiam muito nos filhos. Ele não, era uma pessoa de conversar, mas era bem rígido, bem duro, porque a vida foi muito dura com ele também. Então, quem era Santo Dias, né? Então, ele foi assassinado com 37 anos. Aí você Jovem. fala, muito jovem. Só que com 16, 17, já tinha essa visão consciente de que existia uma exploração do patrão com o empregado, desde quando moravam na fazenda. Você estava contando pra gente em off, e é muito legal esse trabalho de base que as pessoas faziam para ter outras visões, né? Era socialista, comunista, eu não sei qual que era o pensamento dele, mas assim, como foi importante esse trabalho de base que aconteceu pela igreja, pelo que você contou, como é que foi? Então, na verdade, meus pais, né, no interior é muito forte a questão da Igreja Católica, né? Eles trabalhavam na lavoura de café e vieram muitos imigrantes também para a lavoura de café. Meu pai era negro, mas convivia também com todos os tipos de migrantes que estavam naquela região, né? Os meus avós trabalhavam como os meeiros, né? Trabalhavam metade do que eles produziam na fazenda, do espaço onde o patrão determinava para aquela família, metade era do patrão, metade era dele, ele vendia e tinha que comprar no armazém da fazenda as coisas que ele necessitava, ou seja, tudo era do patrão. Né? Tudo. Ele tinha direito a ter galinha, um porco, tinha uma vaca, né, tinha pato. Então, ele tinha um terreno em que eles plantavam algumas coisas para o consumo diário. Entre as leiras de café, também podiam plantar milho, arroz, feijão, mandioca, que era para o consumo do cotidiano das famílias, né? As famílias muito numerosas, eram mais de 300 casas na fazenda, e eles trabalharam de fazenda em fazenda como meeiros. Meu pai trabalhava na fazenda com meu avô e, enquanto isso, estudava numa escola multisseriada, desde os 7 anos de idade, que era misturado primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né, do ensino fundamental, que era a escola primária na época. E era muito precário, mas ele gostava muito de ler e muito de estudar. E ele só estudou até a quarta série? Lá no interior, até o Sim, terceiro ano. Teve que abandonar para ajudar no café. Só que quando veio para a cidade, né, voltando lá na fazenda, ele estava na fazenda, trabalhava durante a semana, nos domingos, o lazer de todas as famílias era ir à missa, e eles participavam dos encontros, né, de jovens, que na época chamavam-se os congregados marianos, filhos de Maria. Se reuniam para rezar o terço. Era o lazer da população, era a única coisa que havia. Era um momento social também, né? Era um Tinha momento conversa, social. Tinha uma conversa, eles rezavam, faziam visitas aos doentes. E meu pai era muito vivo, uma pessoa muito... gostava muito de estudar, e ele fazia as atas desses encontros. E pelas pesquisas que nós fizemos, quando fizemos o primeiro livro em 2004, porque a pesquisa do livro começou em 2000, né? Eu senti a necessidade de estar escrevendo essa história, porque a partir do momento que a gente escreve a história, ela está num livro, a gente não fica só para nós, vai passando para outras pessoas. E essa parte da história sempre é apagada, né? A luta das pessoas negras, então, mais piorou. ainda, né? E assim, a gente é carente de heróis nacionais, né? Quem são nossos heróis hoje, né? Que estão nas mídias, no mainstream, né? Então, assim, um herói nacional, periférico, negro, a gente tem poucos, né? Machado de Assis, hoje as pessoas reconhecem ele como negro, né? Mas quando a gente fala... Embranqueceram ele muito, né? Então, e muito legal. E outra coisa que eu queria, assim, logo que meu pai faleceu, né, foi morto, ele estava dando uma entrevista um ano antes para um professor, que estava fazendo doutorado pela PUC de São Paulo, que é chamado Paulo Nozella. Ele estava entrevistando 4 pessoas, 2 lavradores, um consciente e um totalmente alienado, fora dessa movimentação, um operário consciente e um operário também
alienado eram 4 objetos de estudo. E ele deu essa entrevista em 1978 para o Paulo Nozella. E um ano depois, né, um mês depois da entrevista, ele foi assassinado. É o último o registro que tem dele. E aí, o que o Paulo Nozella fez? Publicou a entrevista. Vendeu o livro assim, muito rápido pela Cortez Editora, que foi a editora que publicou o primeiro livro também que eu fiz. E aí, teve até que recolher o livro depois, porque foi caçado, ele foi super assim, perseguido, porque era a época da ditadura, era 1979. Então, eu queria fazer um livro que fosse uma história de baixo para cima. Não a história de um intelectual que vem no bairro, Sim. pesquisa e faz a publicação de uma história de um operário. Então, a minha intenção, claro que eu não ia ter pernas para fazer isso sozinha, né? Eu comecei a fazer e vi que realmente teria assim um percurso longo. E aí eu tenho uma amiga, a Jo Azevedo, que me ajudou, né, intelectualmente a fazer uma costura de todas essas informações com a história desde a década de 50. Por isso, todas essas informações que eu comentei com vocês em off, né? Sim, foi muito legal e a gente acha muito importante que a gente tem que contar nossas histórias. A gente está cansado da história ser contada pelos outros, né? Então essa busca é muito legal. Também, sim, assim. E aí eu vi que o livro foi premiado, né, pelo prêmio Vladimir Herzog em 2005. Foi a primeira publicação dele em 2005? Ou? Foi em 2004 a primeira publicação pela Cortez Editora. Aí depois nós não tivemos quase direito autoral nenhum, né, porque é uma editora comercial, mas o Cortez, né, o seu José Cortez, ele falava: eu publico um livro da história de Santo Dias, mas não publico um livro da história do Silvio Santos. Que legal. Muito legal. Então, por isso eu fui buscar, né, o apoio dele. Muitas pessoas que eu procurei, até pessoas de luta, né, falaram: não, o que você vai escrever história? Não dá ibope, né? Vai escrever história de um operário, né? Uma pessoa pobre, Santo Dias, não dá mais, né? Várias pessoas, até pessoas que escreveram um livro sobre Santo Dias falaram que não era que não pra valia a pena. Então eu tive muitas negativas, né? E a gente falou: não, nós vamos. Então foram 4 anos de pesquisa, foram 60 entrevistas. Que legal. Não tinha dinheiro para nada. E como foi? Mas essa foi parte tudo a gente no conhece amor? bem, né? Foi tudo no amor? Não foi tudo no amor. Aí um padre, muito amigo nosso, amigo de Santo Dias, a pessoa que foi na minha escola avisar que meu pai tinha sido assassinado, ele falou: não, eu vou tentar liberar um recurso para vocês escreverem o livro. E aí ele conseguiu uma ajuda de amigos, né? Tinha pessoas da Itália, de comunidades, fez tipo um catarse aí com colegas, e aí ele nos doou R$10.000, que foi o que ajudou nas viagens, porque a gente teve que viajar para o interior todo. Qual que era a cidade que ele nasceu? Ele nasceu em Terra Roxa. Terra Roxa? Do lado de 40 minutos de Ribeirão Preto. Tá. É bem perto naquela região sudoeste. Então, a pesquisa foi bem extensa. Só lá, isso que é legal. Em 2000, tanto o meu avô, por parte de pai, e minha avó, por parte de pai, estavam vivos. E eles deram entrevistas para esse... tanto que minha avó ficou muito mal depois, porque é mexer numa ferida que já estava começando a cicatrizar, porque já faziam 20 anos da morte, né? E eu falei assim: não, vamos... Então, entrevistamos tios, avós, amigos, pessoas que participaram com ele da mesma greve lá em 1961. Então, todas essas pessoas foram entrevistadas, e muitos amigos não estão vivos mais. E tem entrevista deles no livro. Que legal. Pessoas que estavam junto com ele na hora da morte. O Dom Paulo Evaristo Arnes, que era amigo pessoal dele,
Fez o prefácio, porque Legal. meu pai, por ele ser religioso, como você falou, ele tinha uma linha mais socialista, comunista, ele era cristão, mas da teologia da libertação. É. Então, é uma grande diferença você ser um cristão carismático de hoje, que você vê, ou um cristão que tem uma visão crítica social. E ele era um sindicalista desde sempre, porque ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez... Ele se conectou Com o com o sindicato. coletivo nesse lugar. E com as causas sociais, né? Que é o que eu queria. Lu, como foi para você crescer nesse meio, né? E seu pai era negro. Para mim, minha leitura, porque hoje a gente racifica as pessoas, né? E na minha visão, eu não te vejo como uma pessoa branca, mas também você talvez não seja vista como negra também, né? E aí, tendo seu pai, que era esse precursor desse movimento sindicalista, trabalhista, aqui nessa quebrada, como que foi para você se enxergar nesse processo? Então, aí eu quero te dizer que, como nós falamos hoje na questão racial, na década de 70 falava-se muito pouco, né? Meu pai passou por muitos episódios porque ele era um negro retinto. Eu sou negra, mas não sou retinta. E por ser afro-indígena, não tenho cabelo crespo, então também é uma coisa que você acaba se afastando. Eu acredito até hoje que muitas pessoas negras que às vezes pintam o cabelo de loiro, ela é vista mais branqueado, né? Ainda tem isso, com Ainda certeza. tem isso socialmente. Então, quando eu me vi negra, não faz muito tempo, e eu não via meu pai negro, eu via meu pai Santo Dias, pai. Nunca conversamos nessa questão do tom de pele, né? Minha avó é negra, mas tem o cabelo liso. Tanto que meu pai tem irmãos negros do cabelo liso escorrido, sabe? Aquele liso que não para nem bem liso mesmo, por conta dessa mistura afro. De novo, Então, eu não sofri tanto preconceito assim. Mas eu comecei a ver as pessoas falando o Santo Dias, negro. Depois que ele morreu, que eu comecei a perceber que ele era negro. Ele era meu pai. A gente não falava sobre isso. Era pai e não falava da cor, a né? gente que é mais velho, essa questão chegou de outra maneira, né? E no Brasil também tem essa questão que a gente é mais identificado pela nossa aparência do que pela nossa descendência, né? Com certeza. Então é uma coisa diferente. Eu só percebi essa diversidade, ou que eu sou branco mais velho, porque Você se a gente- achava da periferia? a gente era amigos, né? É. Mas é importante porque a gente percebe o quanto é apagado, né? O quanto de repente subliminarmente as pessoas que não se interessaram em escrever pelo seu pai tinham essa questão, né? Tipo, não é um intelectual, é negro, pô, Jardim Ângela há 40 anos pobre, atrás, né? Pobre, O é que que era o negro, Jardim é Ângela? periférico, não é um intelectual, isso mais forte ainda, mas a gente teve entrevistas aqui, né? Eu fui entrevistar um professor da USP que era muito amigo dele à época, né? Que era o Istvan Jankson. E o Istvan falou assim, o teu pai, ele tinha fome de conhecimento. Então, essa fome de conhecer, né? Ele era um dos intelectuais mais bem-quistos em São Paulo, era professor da USP na área de História, e ele falava, teu pai queria saber muito, mas ele era um cara de muita fé, sendo que o Istvan Jankson era ateu, era da AP, né? Nossa, E tinha sido preso, político, tinha sido torturado. você me traz uma coisa que eu acho que é o único medo que eu tenho, às vezes, de algumas coisas que a gente está refletindo, que é a separação. A gente tem que tomar atitudes coletivas, resolver os problemas coletivamente, não individualmente. E uma pessoa com muita fé ser amigo de um ateu, né? Isso é muito legal. Eu acho que é isso que a gente tem que Juntava, fazer, né? juntar. Mas é a fome do conhecimento. Mas você comentou uma coisa em off que é importante. Mas eu queria saber um pouco mais de você, mas eu vou comentar. Que você falou que seu pai, com 15 anos, já consertava motor, já consertava... É a fome do conhecimento. Era alguém muito inteligente, né? Era alguém que gostava, era como se diz, curioso. Ô, Lu, deixa eu te perguntar uma curiosidade minha. Eu sou a louca dos signos, né? Qual que era o signo do seu pai? Pisciano. Pisciano? 22 de Sonhador. fevereiro, tá? Era sonhador e, assim, essa busca coletiva, né? Eu queria até citar isso para a atualidade. Quando você tem um movimento onde você pensa que
que você não cresce sozinho, você cresce no coletivo, né? Como diz o poeta Sérgio Vaz, né? A gente tem que puxar a mão de quem está atrás e segurar na mão de quem está na frente. Amém. E briga tem hora para acabar, mas luta é para uma vida inteira. E é a mesma coisa você vê aí uma grande decepção que nós tivemos politicamente com uma candidata mulher, né, a Tabata do Amaral, por exemplo. É uma pessoa que ganhou Olimpíadas de Matemática, é uma pessoa periférica, é uma pessoa pobre, que galgou degraus individualmente. Sim. Não em lutas Esqueceu. coletivas. Sim. Então, quando a pessoa vai com trabalho, vai direto na questão meritocrática. Por quê? Ela é uma menina, né, ela é afro-indígena, mas é uma pessoa de pele mais clareada, né, mas é parda, né, mas não vê um trabalho como um coletivo. É individual. Esquece que, assim, qualquer luta, qualquer coisa, tem pessoas envolvidas, né? E o que mais me pega que eu te perguntei, porque você falou que seu pai odiava refrigerantes de marcas imperialistas. Só refrigerante de marcas imperialistas, como roupas com escrito em inglês. E eu te perguntei, aí, assim, ele já fazia isso mesmo que ele não usasse o nome, que é uma coisa que a gente está sofrendo muito, que é com guerra colorida, com soft power, e nada domina mais do que as pessoas serem cooptadas por isso. Tipo, alguém foi lá e começou a dar um patrocínio para ela e trazer esse pensamento que ela é especial, como qualquer um de nós Ô, que, Vitor, mas você tá aí com esse soft power aí, que né? esquece. Você pode soft power? O que é explicar soft power? Eu tô tentando ser intelectual, né? A gente tá com uma pessoa intelectual aqui do lado. Não, é essa questão de dominar pelo imperialismo, né? Através da cultura, né? Aí você acaba acreditando por causa dos filmes, por causa da música, de tudo. E, assim, eles trazem isso com muito marketing, com muito dinheiro investido, né? Quem chega pra gente não chega porque é bom mesmo, chega porque se paga pra chegar. E daí vai introduzindo a cultura. E a gente acredita, por causa dos filmes, que o imperialismo tem os melhores exércitos do mundo. E às vezes você vai ler em artigo científico, você vê que não é bem isso. A gente fica acreditando que os melhores músicos do mundo, porque ganham os prêmios lá, no caso a gente é um espaço meio musical, né? São as pessoas do Grammy, do não sei o quê. E, na verdade, assim, são só as pessoas que entraram aqui no interior, não se fala nada, mas a gente tem uma escola muito forte de violões, de violeiros, assim, Goiás, Mato Grosso, dessa música caipira, que são grandes instrumentistas. E a gente nem fala disso. Ou se não do choro, que é uma música instrumentista erudita de alto nível, com uma pegada brasileira e não se desenvolveu. Mas e daí a gente, só para terminar, a gente, né, acaba sempre achando que o outro é melhor por causa dessa questão da cultura. Ele fica impondo a cultura pra gente. Mais ou menos isso que é o soft Mas power. assim, mas a ideia também, tipo, desse podcast, né, tipo, é isso, a gente ainda está nesse meio que ele é massificado, mas hoje a gente consegue ter um podcast nosso. A gente está fazendo um podcast aqui, que a gente não está falando de refrigerante internacional gringo, a gente está falando de mas aceita os patrocínios. Dias, né, aceitamos patrocínios? Sim, né? A gente usa pro bem. Mas assim, é um mundo novo, na real, né? É um mundo novo para mim, que sou dos anos 80, é um mundo novo para você, que é dos anos 60, né? Uhum. É um mundo novo para o seu pai também, né? Que a gente está com essa possibilidade de trazer. E a gente só tá fazendo isso aqui agora por causa das pessoas que fizeram essa luta coletiva antes. Não, Com certeza. A gente por isso, quando as pessoas falam na questão da ancestralidade, claro que eu remeto lá desde o tempo da invasão no Brasil, mas essa ancestralidade não tem como você não sair num domingo de manhã e vir gravar um podcast na quebrada. Por quê? Porque eu acredito ainda que exista uma forma de se movimentar, e hoje eu acredito bastante nessa questão do movimento cultural, né? Porque antigamente acontecia muito nas igrejas católicas, mas hoje em dia a gente não tem mais lideranças progressistas que assumam um trabalho de base nas comunidades. E quem tem feito isso é a igreja neopentecostal, né, que tem ganhado muitos corações, né? Ontem mesmo a gente teve, né, aí a Marcha de Jesus, né? Essa Marcha de Jesus, o que acontece? Teve
né, a presença do atual presidente e aonde arrebanha aquele voto totalmente alienado para a questão, né, é Jesus, mas eu pego a arma, eu mato a população negra que está morrendo na periferia, eu quero exterminar todos os pobres. Então, aonde é que está a consciência? Então, eu acho que falta muito agora. E o amor de Cristo. Não né? importa, não importa se é na igreja, se é no se é no candomblé, se é no umbanda, se é o ateu. O importante é a união e o pensamento reflexivo e respeitoso, né? A gente não tem nada contra quem se diz de direita a princípio, a não ser que a pessoa defenda neoliberalismos absurdos. Se ela acredita numa abertura de mercado, beleza. Mas tem que ser coletivo, né? A gente tem que entender a força do povo, a importância de quem está na indústria, de quem está na agricultura. Né? Que quem realmente está construindo as coisas e não no empresariado que só suga. É isso que a gente vê, então, né? Mas essa formação, Luiz, não se dá de um dia para a noite, nem num bate-papo. Eu acredito muito naquele trabalho de formiguinha mesmo, onde você vai, né, comendo o prato de sopa pelas beiradas, onde você vai trazendo essa estrutura. Porque a minha mãe fala muito isso, né? A partir do momento que você tira aquela dona de casa de dentro de casa para discutir uma questão política social, ela nunca mais entra para dentro de casa da mesma forma. Incrível. Porque é a gente, né? Tem que ser nossas crianças, tem que ser nossas mães, nossos pais, nossos filhos. Eu acho que já vai na minha postura enquanto né? educador dentro da escola. O trabalho na escola é importantíssimo. Né? Eu acho que o trabalho de base que eu fazia dentro da escola, eu vejo hoje que tem alunos meus que são frequentadores da Cooperifa e que fazem poesias com temas extremamente políticos e engajados, né? Porque ele teve uma formação. Quando o meu aluno vê que eu estou lá na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, a hora que tem uma greve reivindicatória do professorado, eu estou junto com os meus companheiros lá na rua. Mas, quando eu estou na sala de aula, eu tenho que ser o melhor que eu posso. Os professores tinham que ser os maiores pesquisadores, né? A gente está perdendo um pouco isso na escola, mas ainda tem muita gente que acredita nessa luta e que é isso. Para eu ensinar, eu tenho sempre que estar lendo, relendo, estudando e criando pensamento crítico, não um pensamento do que é certo e errado absoluto, né? Nada disso. A revolução não deu certo na década de 60, porque a gente não conseguiu arrecadar a base, não conseguiu educar a base de verdade para todo mundo ter um pensamento crítico. Aí, quando eles foram tentar lutar contra o sistema, não tinha como, né? Se a gente tiver uma base bem educada, nossas crianças conscientes... Mas que ainda, né? Talvez, não sei, é isso. A minha visão ainda é um pouco pessimista, porque eu vejo muito... A gente discute, né? Mas é nas nossas bolhas, né, na real. Porque se a gente olhar nosso vizinho aqui, a gente está fazendo um podcast, né? Se a gente falar com o nosso vizinho aqui hoje, ele não tem, às vezes, uma visão política real do que está acontecendo. Tudo que vê é baseado em veículos de comunicação massivos, né? Que eles colocam o que eles querem colocar, né? De ideia. Então, assim, eu acredito que a internet ela traz grandes possibilidades. Mas, se a gente não tiver essa visão crítica do que procurar, vai ser o que vem primeiro nos destaques lá do Google, né? Tem que estar na internet, mas tem que estar na rua também, conversando com o vizinho e, às vezes, conversando um pouquinho. Gente, a gente está num mundo de metaversos, né? Metaversos. Os adolescentes, eles passam quase 8 horas por dia na frente de um celular, entendeu? A TV... Não é mais o veículo que foi na minha época, na nossa época. A TV perdeu esse espaço. Mas era a mesma lógica, né, do imperialismo e de um pensamento único contra tudo. Lu, a gente tem pouco tempo agora para, infelizmente, o nosso podcast não é tão longo. Eu queria, se você achasse interessante, falar um pouquinho de como você... um pouco mais disso, né, do que a gente estava falando da base, mas eu queria que você falasse um pouquinho também de você, assim... Eu te conheci na escola, né? A gente fazendo várias lutas lá para dar coisas para as crianças, para fazer algumas atividades culturais, né? A gente vai ajudando como pode e se fortalecendo. Mas aí, assim, a gente acabou falando muito do seu pai, que é uma pessoa que a gente admira mesmo, porque é isso, é raro ter os heróis, como a Vanessa colocou. Mas a gente quer saber um pouquinho de você. Era para a gente ter falado mais de você. Olha, eu, na verdade...
Eu me sinto assim. Queria ter sido sua aluna. Mas pode. Eu acho assim que todo o trabalho, a gente não pode ter a visão pessimista, que é isso que a mídia quer. Sabe, Vanessa e Luiz? Eu acho assim, você fala, é um podcast, mas vocês estão recebendo um patrocínio, né, da cultura, é um patrocínio onde dê um espaço, pega, né? O meu pai falava isso, passou um cavalo selado, multa. Por quê? Muito bom cavalo isso. Selado, minha avó também falava isso. Cavalo selado não passa na sua casa 2 vezes. Passou uma vez, você sobe. Subiu, aí você vai, e aí eu vou vendo, né, vou me ajeitando. Não é fácil. Quando meus pais estavam na luta, nós não tínhamos nada, mas nada, Luiz. Não tínhamos transporte. Hoje a gente tem o metrô. Nós não tínhamos ruas asfaltadas. Hoje nós temos. Nós não tínhamos saneamento básico, era 0. Eu estudei numa escola que o banheiro era um buraco, direto na fossa. Eu não ia no banheiro com medo de cair. Então, eu ficava... Era uma escola que chamava-se Escola de Emergência. Por que eu estudei nessa escola? Porque a professora que me alfabetizou, ela estava sendo perseguida pela ditadura. E aí meus pais me emprestaram para eu acompanhar ela até essa escola, que era 5 quilômetros da minha casa, a pé. Para dar uma segurança. Porque com uma criança é muito mais difícil você ser preso. Né? Porque o que eu vou fazer com a criança? Você entendeu? Era uma forma de protegê-la. E eu não sabia disso. E ia com muita tristeza e chorando muitas vezes, com 6 anos de idade, com uma sacolinha, um caderninho. A educação da criança. A gente é educado, né? Às vezes não entende o porquê só depois. É muito bonito você lembrar. Mas faz a gente pensar como os nossos pais às vezes eram duros pelo um bem maior, né? E meu pai acreditava muito na questão da educação. E aí depois minha mãe foi participar da APM e eu consegui vaga na escola municipal do bairro onde a gente morava, mas a diretora era extremamente de direita. Ela é uma turca, ela chamava Zizi Nassim, e ela falava, olha lá vão os filhotes de subversivo. Olha que legal. E ela chamava a gente de filhote subversivo e a gente achava aquilo... Era um bullying. Vocês entendiam que era umas xingamentos. Eu sabia que era. Nós sabíamos, né? Porque os meus pais falavam. Você falou seus pais. Conta um pouquinho da sua mãe, porque a gente não falou. Nossa, Eu achei muito legal você falar que a luta da dona Ana, né? A minha mãe era fundadora dos vários clubes de mães. Porque quando eles foram para todos os bairros que eles chegavam, tanto aqui na Vila das Belezas, como lá no Guarapiranga, a primeira busca do meu pai e da minha mãe era ir à igreja, porque eles eram católicos, fervorosos. Começaram a participar na igreja lá no bairro, e essa igreja estava começando a questão da teologia da libertação, 1969. E eles participaram de um retiro durante um final de semana que chamava A Transformação do Ser Humano. E nesse retiro, a minha mãe falou, maldito retiro, porque a partir daquele momento abriu uma janela da igreja para o mundo, porque era aquela questão do cristão que não lê só a Bíblia, mas ele faz uma participação social para que transforme a vida do povo. E aí, a partir dali, ela começou a participar de movimentos de mulheres, e elas se organizaram, escreveram uma carta quanto à alta do custo de vida, e minha mãe foi uma das que montou essa carta, mimeografaram e começaram a passar de casa em casa, fazendo pesquisa, o que as pessoas estavam achando do preço dos alimentos. Muito legal. E na década de 70, deveria fazer isso ela catou a carta, levou na Rádio Capital, que era na Avenida 9 de Julho. Chegou lá da Rádio Capital, ela foi no gabinete de um deputado, Freitas Nobre, e levou essa carta para o Freitas Nobre. A carta foi para a Voz do Brasil. Leram a carta imediatamente. Na íntegra. Ela foi presa. Não, vieram para o bairro procurar quem tinha. Não tinha assinatura. Meus pais ficaram sabendo que estavam procurando quem tinha escrito a carta, cataram todas as cartas, cavaram um buraco, enterraram, fizeram cemitério e construíram o meu quarto em cima. E aí, essa carta ficou lá, está enterrada até hoje dentro de um saco de lixo, tudo, né? O stencil, a carta, tudo. E que legal. A partir daí começou aí essa professora, que é a Irma Passoni, que depois se tornou deputada pelo PT e tal, ela que era a minha professora de primeiro ano, ela também era uma das mulheres que estavam envolvidas, como muitas outras, e elas criaram um abaixo-assinado.
esse abaixo-assinado, foi coletado 1.300.000 assinaturas. De casa em casa a gente batia Nossa. com uma prancheta, eu, minha mãe, meu irmão, os Muito filhos legal. das amigas dela, as mulheres desses clubes de mães, porque elas chamavam para o clube de mães na igreja, uma vez por semana, para ensinar crochê, tricô, bordar. Todo momento, chegava depois de uma hora, mais ou menos, parava para uma reflexão. Então, tinha um texto reflexivo, então aí as mulheres tinham que ler o texto e refletir sobre a questão social. Que legal. momento. Nessa Então, época, né? Sem, na década- sem, não, sem com- fechar o pensamento, e abrindo ditadura, sempre, né? E ditadura. Você não podia fazer isso. Só que a igreja protegia, Uhum. né? Acabou. Não, fala mais um Então, pouquinho. eu queria- vamos queria a minha mãe quebrar foi esse... essa história. Ela nunca... O meu pai falava assim, você não vai trabalhar fora, que você não vai precisar, porque eu trabalho na empresa, né? Tanto que ele era, assim, um excelente profissional e recebeu diversas propostas para se promover se ele largasse do movimento sindical. Lu, deixa... Sempre a cooptação pelo dinheiro, né? E Que é o nunca exemplo. se cooptou, Ô, Lu, nunca se vendeu. assim, Importante a rapidinho, luta coletiva. para finalizar, assim, o Vitor falou para a gente falar um pouquinho da sua mãe, mas eu queria só resgatar um pouquinho a memória do seu pai e perguntar se os responsáveis pelo assassinato dele foi punido, houve alguma punição, houve alguma coisa, e fazer um paralelo, né, com Marielle Franco, né, que também até hoje a gente a gente não sabe. Consegue prender a pessoa. Nós sabemos mais. Então, mas só para fazer essa relação. Então, vamos lá. Marielle Franco, Santo Dias foi morto em 30 de outubro de 1979. A Marielle Franco nasceu em 1979. Então, eu faço esse paralelo porque eles tombaram um líder. Nasceu logo em seguida um outro líder, né? até Uma arrepiei. líder. E aí você vê a história da Marielle, é muito parecida com a história do meu pai. Por quê? É uma pessoa que saiu lá da favela da Maré, mas com uma visão de mundo tão grande, tão forte, que eles pensaram, vamos apagar a Marielle e ela vai morrer. E ela se multiplicou de uma tal forma que é mundialmente conhecida a história dela. E Santo Dias, Dom Paulo foi para a Austrália, né? Meu pai fazia parte da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, representando os operários. Então, ele conhecia o Dom Paulo pessoalmente, tanto que, por conta do Dom Paulo, que não sumiram com o corpo dele. Né? E por conta da minha mãe também. E aí, a Marielle e Dom Paulo e meu pai, por exemplo, Dom Paulo foi até a Austrália, num evento, e levaram ele numa escola, e aí mostraram, num livro didático australiano, que a história do movimento operário tinha um líder operário, que era Santo Dias, Que estava bonito. num livro lá na Austrália. Então, o Dom Paulo e minha mãe são responsáveis por não apagamento dessa história. E eu estou aqui hoje para o não apagamento dessa história. Eu posso não atingir um mundo, mas eu atinjo algumas pessoas que vão conhecer essa história. Propagam, Então, né? é história de resistência mesmo. Né? Então, foram, sim, punidos, porque a pessoa, um operário que não estava na greve, ele estava numa banca de jornal. Todos os amigos do meu pai, quando viram ele caído no chão, na frente da empresa, né, na Silvânia, foram direto nele. E esse rapaz ficou observando o PM. E ele falou, não vou conseguir dormir se eu não for, né, fazer o depoimento de acusação. E aí ele nos procurou depois de uma Amém. semana. Axé. E aí chegou lá, falou com a minha mãe, falou que queria. Aí ele foi pego pelos policiais, levaram ele para um sítio com mais de 500 torturando. policiais. Não, colocaram ele lá e começou a ter toda a Comissão Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de São Paulo, lá, né, onde o Dom Paulo ficava, que assumiu o caso para a denúncia, né? E aí o rapaz reconheceu em meio de 500 PMs, todos fardados igualmente, quem era o assassino do Santo Dias. Aí ele mostrou quem era, aí falaram, por que você sabe? Porque ele tem uma falha dentária. O PM tinha uma falha dentária, ele falou assim, então, ele é canhoto, ele não é destro. Ele falou, não, ele é destro.
Ele falou, não, ele é canhoto. Aí treinaram esse policial para ser canhoto. E aí ele falou, não, ele é destro. E aí eles fizeram todo uma projeção de fotos, de slide, montagem de toda a cena. E no ano seguinte, em 1980, houve uma audiência que começou às 2 da tarde de um dia e foi até às 3 da manhã de um outro dia. E nós ficamos na frente da Auditoria Militar, lá na Doutor Vila Nova, no centro de São Paulo, Higienópolis. Nós dormimos na rua essa noite toda. Ficou mais de 500 pessoas na frente da auditoria, esperando esse julgamento. E ele foi condenado a 6 anos de prisão, o policial. Da pressão popular. Mas aí entraram com recurso. Ele nunca mais... Uns 3 anos. Não ficou nem um ano. Só saiu da polícia. Só saiu da polícia, né? Como eles fazem isso. E o filho dele, recentemente, chegou para o meu irmão que ele falou que se colocassem o nome do pai dele, Herculano Leonel, em qualquer livro, palestra que nós falássemos, ele ia nos processar. Olha que existe só. um processo. Que né? prova quem é culpado. Que ele foi culpado, mas ele é um mecanismo do Estado. Na verdade, quem autorizou o assassinato foi Joaquim dos Santos Andrade, que era o presidente do sindicato, empossado em 64, na época da ditadura. Ele ficou lá o tempo todo. Meu pai nunca conseguiu, mesmo com a formação de uma chapa de oposição, nunca conseguiram assumir o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que foi em 78. Meu pai fazia parte da vice-presidência da chapa de oposição. E o Paulo Salim Maluf, que era governador de São Paulo, comandante da Polícia Militar na época, e ele sabia quem era Santo Dias. E o presidente da Metal Leve, que foi o que também... A gente sabe que a pessoa que agiu normalmente é só uma arma, né? Que quem manda mesmo está bem acima é o Estado. Hoje o Estado é responsável pela morte. Minha mãe recebe uma pensão do Estado até a sua morte também. Então, mas a vida não volta mais, né? Não volta. Uma grande pessoa que foi parada, né? Uma grande história que foi parada por causa do Estado, por causa do... Mas a luta fica, né? A luta fica, estamos aqui. A luta fica. A gente quer agradecer demais a Lu, Dias, minhas cachorras também querem agradecer. Agradecer ao PROAC 2021-40, que deu a oportunidade de a gente estar com os equipamentos aqui. E a gente espera ainda ter muitos programas e trazer muita gente maravilhosa, que foi incrível. Nossa, eu fiquei arrepiado também. Muito obrigado pela fala. Que bom, espero que vocês tenham gostado. Realmente, colocar num podcast de 50 minutos uma história de vida tão grande é difícil, né? São muitos detalhes e muitas histórias. Mas aí, né? A gente tem o Google, né? Procurem, pesquisem Tem o livro. Tem o livro. Queria falar que o livro foi lançado pela segunda vez, né? Pela Fundação Perseu Abramo e pela Expressão Popular. E toda a renda do livro, vocês podem procurar, ele vai para o Movimento Sem Terra, que é a Escola Florestan Fernandes, tá? Que legal. Então, eu não recebo um tostão. Muito legal. Não fiz livro para ficar rica, mas sim para divulgar a história. Muito axé. Parabéns pela luta aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite.